A Makita foi fundada em 1915 como uma empresa de vendas e reparação de motores elétricos. Em 1958, a empresa lançou a primeira plana elétrica portátil produzida nacionalmente. Com o ganho de popularidade nos canteiros de obras, onde a maior parte do trabalho era executada com ferramentas manuais, a eficácia do seu uso rapidamente se disseminou por todo o Japão, transformando a empresa em fabricante de ferramentas elétricas. Em 1970, foi estabelecida a primeira filial estrangeira, nos Estados Unidos, e desde então continuamos a crescer como uma empresa global. Fomos os primeiros na indústria a comercializar ferramentas à bateria para profissionais. Ao introduzir a indústria na era da tecnologia sem fio, nos consolidamos como um dos principais fabricantes de ferramentas em todo o mundo. Desde então, apoiamos continuamente o desenvolvimento de comunidades prósperas em todo o mundo como uma fornecedora global de uma ampla gama de ferramentas para a criação de ambientes domésticos e profissionais confortáveis e seguros. As ferramentas elétricas são usadas em obras residenciais e comerciais, fábricas e em diversos tipos de reformas e empreendimentos. A Makita é uma empresa líder no mercado de ferramentas elétricas, pneumáticas e a bateria. Um elemento-chave do nosso sucesso é o foco no desenvolvimento de soluções que satisfaçam as exigências dos usuários profissionais. Fomos pioneiros em adotar baterias de íons de lítio para ferramentas de uso profissional, criando plataformas de produtos compatíveis com a mesma bateria. Como resultado, agora oferecemos uma ampla linha de produtos que atendem diversos segmentos de mercado, seja para indústria e serviços, agricultura, jardinagem e floresta, aspiração profissional, movimentação e outdoor. A maior força da Makita é a nossa expertise em realizar todos os processos internamente e de forma integrada, desde o desenvolvimento do produto até a produção, vendas e serviço pós-venda. Possuímos fábricas em 8 países e fabricamos cerca de 90% dos nossos produtos fora do Japão. Mantendo unidades de produção nas principais regiões do mundo, garantimos maior estabilidade na cadeia de distribuição e mais agilidade no atendimento às demandas locais. Além de filiais e escritórios comerciais em todo o Japão, a Makita gerencia diretamente subsidiárias em cerca de 50 países, o que nos permite atender consumidores de aproximadamente 180 países em todo o mundo. Estabelecemos a melhor rede de revendas e pós-venda do mercado, fornecendo as melhores soluções comerciais e de serviços que atendem às necessidades dos usuários de forma precisa e eficiente, o que nos permite construir um relacionamento de confiança com nossos consumidores. Makita は充電製品の総合サプライヤーへの進化に取り組んでいます。特に充電式の園芸用機器に注力し、エンジン製品からの置き換えを推進しています。充電製品は使用時の排ガスがゼロですから、環境負荷の大幅な低減につながります。当社独自のバッテリー重放電技術とモーター技術を生かし、環境問題や人手不足などの社会課題の解決に挑み続け、お客様の作業環境の改善、作業効率の向上、並びに持続可能な脱炭素社会の実現に貢献してまいります。Objetivando nos tornar cada vez mais fortes e com a missão de contribuir na criação de uma sociedade sustentável. Como fornecedora da mais completa linha de soluções à bateria do mercado, vamos continuar avançando de forma inovadora para o futuro.